Sou o professor Augusto Moura, vamos continuar com a informática, editor de texto Microsoft Word. Vamos falar sobre a seleção de texto no Word. Bom, no editor de texto Microsoft Word, quando é feito um triplo clique numa palavra de um parágrafo, toda a frase é selecionada, toda a palavra é selecionada, todo o parágrafo é selecionado, toda a página é selecionada. Bom, observe aí a nossa questão, está aí. Agora vamos ver como é que funciona isso no Word. Observe, no editor de texto Word, quando você aplica um clique, você seleciona, você simplesmente posiciona o ponto de inserção na palavra. Vamos aumentar um pouco aqui para que você veja. Agora, aplicando duplo clique, seleciona a palavra fica selecionada. Se pressionar Ctrl e aplicar mais duplo clique vai selecionando a palavra segurando a tecla Ctrl. Clicando fora, desmarca. Então, duplo clique a uma palavra. Se eu segurar a tecla Ctrl e aplicar um clique só, seleciona a frase. Eu quero selecionar a segunda frase, então clica numa palavra da segunda frase. Uma frase, clica, segura Ctrl e clica. Segure Ctrl e clique. Segure Ctrl e clique. Estão observando aí a frase. Se eu aplicar 3 cliques, 2 cliques palavra, 3 cliques, 1, 2, 3, parágrafo, seleciona o parágrafo. Bom, existem outras formas de selecionar texto no Word. Se eu deslocar o mouse para o canto e clicar uma vez, seleciona a linha. Se eu quiser várias linhas, segure Ctrl e vá clicando, com Ctrl pressionado. Bom, se eu clicar, desloque o mouse para o canto, clicou uma vez, linha, 2 vezes, parágrafo, e 3 vezes seleciona todo o documento. Todo o documento ficou selecionado. Então, repetindo, 1 vez linha, 2 vezes parágrafo e 3 vezes todo o documento. Fica selecionado quando você utiliza a lateral esquerda do documento. Bom, vamos voltar aí à nossa questão. Então a questão diz, no editor de texto Microsoft Word, quando é feito um triplo clique numa palavra, o resultado será selecionar o parágrafo. Triplo clique em uma palavra de um parágrafo, seleciona todo o parágrafo. Para selecionar a frase, utilize o Ctrl mais um clique. Para selecionar a palavra, 2 cliques ou duplo clique. Duplo clique. Se você quiser selecionar toda a página, aí tem o atalho de teclado Ctrl+T ou desloque o mouse para a lateral esquerda, aí quando o mouse ficar na forma de seta, aí você aplica 3 cliques. Triplo clique. Bom, todos conseguiram acompanhar, então essa questão é sobre seleção de texto no Microsoft Word. No editor de texto, quando é feito um duplo clique numa palavra, acabamos de ver a questão, duplo clique na palavra, você vai selecionar a própria palavra, toda a palavra é selecionada. Duplo clique, seleciona toda a palavra. Bom, no Microsoft Word, quando é feito um Ctrl mais clique, já foi visto também, acabou de ser citado, você seleciona um período ou frase. É período ou frase é selecionado. Ctrl mais clique. Então, repetindo, se eu quero palavra, duplo clique. Se eu quero uma frase ou período, Ctrl mais clique. Se eu quero parágrafo, triplo clique. E se quiser tudo, Ctrl+T, seleciona todo o documento. Então é importante a seleção de texto no Word. Existem outras formas de selecionar texto, se você usar a tecla Shift. Vamos, antes de avançar com o assunto, vamos ver isso aqui. Se eu quero selecionar texto, eu posso segurar a tecla Shift, clique no início do que você quer selecionar, clique em Shift e clique no final segurando Shift. Aí seleciona um bloco de texto. Se você quiser selecionar uma palavra, por exemplo, vamos pegar o nosso documento, eu quero selecionar de um ponto, daquele ponto de inserção até o final. Então você usa o Shift com o End, seleciona daquele ponto até o final da linha.
Shift com Home, seleciona do ponto de inserção até o início da linha. Então são formas de selecionar texto usando Shift. Se eu quero selecionar um caractere, Shift com seta. Cada vez que você clicar a seta, vai selecionando, contanto que mantenha Shift pressionado. Estou teclando seta à esquerda agora. Bom, se eu quero selecionar uma palavra, aí você usa o Shift com o Ctrl e seta. À direita, cada vez que dá seta, com o Ctrl e Shift pressionado, seleciona uma palavra. Ou à esquerda, cada vez segura Ctrl e Shift e a seta. Seleciona. Então são formas de seleção de texto utilizando a tecla Shift ou utilizando a tecla Shift combinada com Ctrl. Tudo isso é utilizado para a seleção de texto no Word. Bom, vamos partir agora para os atalhos de teclado. Vamos ver os atalhos de teclado no Microsoft Word. Isso aparece muito em questão de prova. Está aí exemplo, vamos fazer várias questões e vamos relembrar os atalhos de teclado. No Word, para o Windows, os acionamentos dos atalhos de teclado Ctrl+C e Ctrl+V têm por finalidade, respectivamente, bom, esses são os atalhos mais utilizados em prova de concurso e até mesmo durante o nosso trabalho. Ctrl+C representa o copiar e o Ctrl+V significa o colar. Então ele vai copiar e colar. Então gabarito, letra B. Bom, se eu quero excluir, o atalho é o del, né? Seleciona e deleta, del, você substitui. Substituir, o atalho para substituir é o Ctrl com a letra U. Abre o substituir. Localizar e colar, localizar é o Ctrl+L. Ctrl com a letra L, funciona o localizar. Bom, excluir já foi citado, a tecla del. Então, isto você pode executar no Word para poder treinar. Então, atalho de teclado no Word. O atalho de teclado, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Agora vamos colocar aqui o Word sobre o atalho de teclado para selecionou o texto, copiar. Então só vai colocar o mouse ali sobre o copiar que você vai ver que é Ctrl+C. E o colar é o Ctrl+V, o atalho de teclado. Se quer localizar, então você vai usar o Ctrl com a letra L, abre a localização. Você pode localizar uma palavra. Por exemplo, você pode selecionar e aí o Ctrl+L, ele já coloca a palavra e verifica se tem mais resultados de ocorrência. Se você quer substituir, Ctrl, seleciona a palavra, Ctrl com a letra U. Aí você vai aparecer aqui a caixa do substituir. Então, espero que você treine, porque é importante esses atalhos de teclado. Vamos continuando e fazendo mais questões para que você possa treinar. No Word 2013, 2016 ou versão anterior, pouco importa, esses atalhos de teclado eles vêm de longa data em português. Os atalhos utilizados para inserir o símbolo, olha só, esses símbolos que ele quer que você insira através de atalho de teclado, né? Pouca gente usa isso. São, respectivamente, quais são os atalhos que inserem esses símbolos? Então vamos lá para o Word. No Word eu quero inserir estes símbolos. Então o atalho de teclado que você vai utilizar, citados aqui, ó, vamos ver aqui as questões, é o Ctrl com Alt. Ctrl, Alt com a letra R. Ele vai inserir ó, o R, Ctrl, Alt com a letra C. Ó. Estão observando aí o que está sendo inserido? Vou aumentar aqui para você ver. Então vou repetir. Ctrl, Alt com R, insere esse R aí. Ctrl, Alt com C, vai inserir. E Ctrl, Alt com a letra T, o TM. Então, esses são os atalhos de teclado para inserir esses caracteres especiais. Ou então você iria para a caixa do inserir símbolo, é outra maneira. Em inserir símbolo, você encontra aqui esses chamados caracteres especiais. Só é procurar que você vai encontrá-los nessa caixinha aqui. Bom, teria que pesquisar, ó. Está aqui o C, ó. Ele está aí. Bom, eu tenho um atalho aqui também, ó. Está escrito Ctrl, Alt, Ctrl, C. Então, se você quer saber o atalho de caracteres especiais, olha o Rzinho ali, Alt, Ctrl, R, está escrito aí na caixa também. Você pode procurar. Bom, confirma isto. Então vamos retornar
Então, o atalho de teclado para isto é o Ctrl Alt R, Ctrl Alt R, Ctrl Alt C e o Ctrl Alt T. Os atalhos de teclado para inserir caracteres especiais. Continuando, vamos a mais atalhos de teclado. A sequência de botões a seguir pertence ao Microsoft Word 2013 ou 2016 ou versões anteriores, a opção que apresenta os atalhos correspondentes aos botões. Bom, vamos ver quais são os botões que tem aí apresentado. O primeiro botão é o botão novo. O botão novo, o atalho no Word, é Ctrl com a letra O, não é Ctrl N é negrito. Depois vem o abrir. O botão abrir, o atalho de teclado é o Ctrl A, Ctrl com a letra A. Depois vem o salvar. O disquete representa o salvar. E o atalho de teclado é Ctrl B. Normalmente eu associo a boia, né? Para salvar, joga uma boia, a pessoa está se afogando, então ele vai ser salvo pelo Ctrl B. E tem o imprimir. O imprimir, esse atalho é muito conhecido, o Ctrl com a letra P. Então esses são os atalhos de teclado para o novo, abrir, salvar e o imprimir. Então o resultado é o Ctrl O, Ctrl A, Ctrl B, Ctrl P, gabarito, letra B. Está aqui, ó, descrito. Né? Está aí o gabarito da nossa questão, letra B. Então, continuando, não esqueça de dar uma olhada nos atalhos de teclado, muito importante nas provas de concurso público sobre editores de texto. Vamos seguindo, mais uma questão aí. Um usuário está com um arquivo aberto no Word 2013. Aqui tem 2003, 2013 ou 2016, pode ser também. BR. A execução dos atalhos de teclado Ctrl P e F8 em qualquer versão do Word. 2013, 2016, 2007, 2003 também, se você quiser. A versão 365 em nuvem, você tem esses atalhos de teclado, são os mesmos. Bom, vamos ver aí os atalhos de teclado. Os atalhos de teclado para Ctrl P acabamos de ver. O Ctrl P é imprimir o arquivo. Imprimir um arquivo. Agora o F8, pouca gente usa isso. O F8, ele permite selecionar texto estendendo seleção. Ele estende a seleção. Então o resultado da nossa questão é a letra D, o gabarito. Vamos ver como é que acontece isso? Observe no editor de texto aí, o Word, está aberto aí o Word. Vamos fazer o seguinte, ó, faça isso. Ó. Clica numa palavra, tecla F8 uma vez, duas vezes, seleciona a palavra. Duas vezes o F8. Se clicar mais uma vez, seleciona frase ou período. Mais uma vez, seleciona parágrafo. E mais uma vez, seleciona todo o documento. Olha que loucura, né? Então é assim que funciona com o F8. Aí você, né, tecla ESC aqui para poder não estender mais seleção. Então, repetindo, ó, o F8 mais F8 vai selecionar palavra. Isso já foi colocado em questão de prova. F8 3 vezes, aí passa a ser uma frase ou período. Se for utilizado o F8 4 vezes, aí você seleciona parágrafo. E se utilizar o F8 5 vezes, quem é o louco que vai fazer isso, né? Mas isso aqui já apareceu em prova. F8 aí 5 vezes, você vai selecionar tudo. É o mesmo que o Ctrl T. Ele tem esse significado. Então, Ctrl P, imprimir. F8, estender seleção. Estender seleção de texto. Bom, continuando, vamos para a nossa próxima questão. Foi embora aí. E agora vamos para, no Word, os atalhos de teclado Ctrl C, Ctrl U. Já foram citados aqui na nossa aula. Ctrl C representa o copiar. E o Ctrl U é o substituir. Então, copiar e substituir são os atalhos de teclado. Então, relembrando, se eu quiser localizar, Ctrl L. Substituir, Ctrl com a letra U. São os atalhos localizar, substituir. Então, o gabarito da nossa questão, letra B de bola, B de Brasil.
mais atalhos de teclado. No Microsoft Word, os atalhos de teclado que permitem criar texto subscrito e sobrescrito. Ó. Quase ninguém utiliza isto, mas existe atalho de teclado para isto. Vamos ver como é que funciona. Então, no Word, você vai lá executar. Por exemplo, se eu digitar, vamos aumentar aqui, vamos colocar aqui numa área livre, vamos pegar antes. Eu quero digitar, por exemplo, H2O. E esse 2 aí tem que ser subscrito. Vamos ampliar para que você veja. Então, você vai selecionar o texto. É claro que tem um botãozinho aqui na guia Página Inicial, Grupo Fonte. Mas você pode usar também o atalho de teclado. Ctrl com a letra mais O é sobrescrito. Ctrl com o sinal Ctrl menos. Ctrl Z, vamos desfazer. Ctrl igual é o subscrito. Então, Ctrl igual subscrito. Ctrl Shift mais, porque para aplicar o Shift, o mais tem que usar o Shift, que é o igual e o mais estão na mesma tecla. Então, aí você tem, né, o sobrescrito. Então, vamos retornar, vamos desfazer isso aqui. Deixa aí como estava antes, para a gente depois retornar. Então, os atalhos de teclado subscrito e sobrescrito são o Ctrl igual e Ctrl mais, só que para usar o Ctrl mais tem que usar o Shift também. Então, gabarito, letra A, está aí. Certo? Não esqueça. Bom, existem aqui, não é? Vamos lembrar de outros atalhos. O negrito, o atalho é Ctrl com a letra N, representa o negrito. O sublinhar, o atalho é Ctrl com a letra S. O salvar é B, S é o sublinhar. E o itálico é Ctrl com a letra I. Então esses atalhos de teclado são muito importantes, que é a parte de formatação de texto. Já o subscrito, Ctrl igual, sobrescrito, Ctrl Shift mais. Continuando aí os atalhos de teclado. No Microsoft Word 2010 ou em qualquer versão que você use, para mover o cursor para o início e para o final de um documento, utiliza-se, respectivamente, os seguintes atalhos. Bom, para mover o cursor, você utiliza as setas que são as teclas de movimentação, a palavra End, a palavra Home e assim por diante. Bom, se eu quero ir para o início ou final, ele diz aí, do documento, início ou final do documento, o atalho de teclado é uma combinação de teclas. Você vai utilizar o Ctrl com Shift para mover o cursor para o início ou para o fim do documento. Você vai utilizar o Ctrl associado. Uma maneira seria Ctrl Shift mais Home vai para o início do documento. Ou se você utilizar o Ctrl mais Shift mais End, vai para o fim do documento. Só que aqui, em vez disso, né, ele usou o Ctrl Page Up, Ctrl Page Down. Tá? Para o início e para o final do documento, foi utilizado aqui. Vamos voltar, acabei passando aqui o mouse. Então, vamos lá. Mais uma. Então, voltando aí o que a gente estava falando, para o final do documento, então você pode utilizar o Ctrl Page Up, Ctrl Page Down. É isso que vai acontecer, ó. Tá bom? Ctrl Page Up, Ctrl Page Down. Então vamos lá no Word para poder executar. Você faz isso. Você está aqui no meio, vamos colocar aqui no meio do documento. Está aqui em algum ponto do documento e eu quero ir para o início. Você pode usar, como eu disse, né, o Ctrl Shift é seleção. Né? Eu coloquei lá Ctrl Shift End, Ctrl Shift Home. Isso aí vai permitir seleção de texto. Ctrl Shift, vamos fazer o Ctrl Shift Home. Seleciona até o início. Ctrl Shift End, seleciona até o final. Se quiser deslocar, aí você usa, vamos ver aí o deslocamento, Ctrl Home, início do documento, Ctrl End. Tá? Na verdade, o atalho de teclado é Ctrl End e Ctrl Home. Se quiser selecionar, Ctrl Shift End, Ctrl Shift Home. Ctrl Page Up, né, e Ctrl Page Down,
Então, resposta, vamos corrigir aqui, ó. A nossa resposta não é o Ctrl, Page Up e Page Down. Você vai fazer, ó, vamos marcar, resposta, Ctrl Home, Ctrl End. Bom, só é tirar o Shift que desloca. Com o Shift vai selecionar. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então vamos para a resposta da letra B, não é a letra C. Letra B. Se usar o Shift, seleciona. Se não usar o Shift, desloca. Ctrl Home vai até o início. Ctrl End vai até o final. E se quiser selecionar em vez de deslocar, usa o Shift também. Bom, vamos para mais atalhos de teclado. Em um microcomputador com o Windows Vista instalado, no Word 2010, os atalhos de teclado para Ctrl I e Ctrl S, já foi citado na questãozinha anterior, são utilizados respectivamente com as seguintes finalidades. Ctrl I representa no Word aplicar o itálico e Ctrl S aplicar o sublinhado. Então, resultado, aplicar itálico e sublinhar o texto. Gabarito da nossa questão, letra E. Então, estou mostrando essas questões aí para que vocês deem uma olhada nos atalhos de teclado. Como é que eu vou ver esses atalhos? Só é você ir para o próprio Word e coloque o botão o mouse sobre os botões. Selecione o texto, você pode selecionar um texto, ative esses botões, o recortar, está escrito ali Ctrl X, o copiar, Ctrl C, o pincel de formatação, Ctrl Shift C ou Ctrl Shift V, está aí citado, o colar, Ctrl V, negrito, Ctrl N. Então, você vai colocar o mouse e você vai ter aqui os atalhos de teclado. Os principais atalhos estão ali, na primeira tela mesmo, na primeira guia, a guia página inicial. É os que aparecem em prova de concurso. Bom, os atalhos de teclado são úteis para agilizar a edição de texto no Microsoft Word. Desse modo, assinale a alternativa correta. Vamos ver aí qual é a alternativa correta. A combinação das teclas Ctrl P aciona a janela de formatação de parágrafo? Claro que não. O Ctrl P ele é utilizado para impressão de documento. Abre a caixa de impressão. A tecla F7 aciona a verificação ortográfica e gramatical do documento? Está correto a letra B. Ó. É esta a tecla utilizada para acionar a caixa de correção ortográfica e gramatical. Erro de ortografia, a cor usada é o vermelho. E erro gramatical depende da versão, o verde nas versões anteriores ou o azul na versão mais atual, 2016. A combinação de teclas Ctrl L aciona a janela para abrir documento? Claro que não, Ctrl L é o localizar. Ctrl P, imprimir. A combinação de teclas Ctrl I serve para colocar em negrito o texto? Não, negrito é o Ctrl N, não é o Ctrl I. A combinação de teclas Shift F3 é utilizada para pesquisar uma determinada palavra? Não, a pesquisa é o Ctrl L, que é o localizar. Shift F3, ele alterna entre maiúsculas e minúsculas. Você seleciona a palavra e utiliza o Shift F3. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Se você seleciona um texto e usa o Shift F3, segura o Shift F3, F3, F3 segurando o Shift, ó, ele vai mudando. Todas maiúsculas, todas minúsculas, primeira letra de cada frase em maiúscula. Esse é o objetivo do Shift F3. Bom, vamos mais uma questão aí. No Word 2010, para aplicar alinhamento centralizado a um parágrafo e salvar o texto digitado em um arquivo, deve-se executar, respectivamente, os seguintes atalhos de teclado. Bom, olha só, se eu quero salvar é Ctrl B, já foi citado. E o alinhamento centralizado? Alinhamento centralizado é o Ctrl E, que é o atalho de teclado. Então a resposta da questão é Ctrl E e o Ctrl B. Os botões de alinhamento são alinhamento à esquerda, você vai ter o atalho de teclado Ctrl com a letra Q. Alinhamento centralizado. Isso aqui tem um atalho de teclado que é o Ctrl com a letra E. Alinhamento à direita, Ctrl G.
E o alinhamento justificado, Ctrl J. São os botões de alinhamento, Ctrl J. Então a resposta à questão, como pedir o alinhamento centralizado, Ctrl E, e salvar o texto, Ctrl B. Continuando, sobre as teclas de atalho do Microsoft Word 2010, marque a alternativa correta. Então vamos ver a nossa questão. A combinação de teclas Ctrl N serve para aplicar negrito ao texto selecionado, está correto. A combinação Ctrl F serve para localizar? Não, Ctrl L. A combinação Ctrl U serve para abrir a guia substituir ou janela localizar e substituir. Está certo também, ó, está correto. A combinação de teclas Ctrl X serve para recortar o texto, está certo. E a combinação Ctrl B serve para salvar, está correto. Então o erro está aqui na letra B. A combinação Ctrl F não é localizar. Ctrl F é localizar no Windows e no navegador, mas no Word é Ctrl L. E aí vamos seguindo. Ó. Quantas questões aí de atalhos de teclado que aparecem nas provas. Bom, assinale a alternativa que indica corretamente o atalho de teclado que permite fixar ou recolher a faixa de opções no Word 2016 em português. Bom, para você utilizar, né, a faixa de opções, exibir ou ocultar, o atalho de teclado, não esqueça que é Ctrl F1. O Ctrl F1, ele ativa, ele exibe ou oculta a faixa de opções no Word. Vamos mostrar aí, se você for para o Word, aí você utiliza o Ctrl F1, aí vai ocultar a guia, Ctrl F1, exibe a guia. É isso que ele vai fazer. Eu estou teclando aqui Ctrl F1, tira, Ctrl F1, coloca. Então recomendo que você faça isso para que aprenda a utilizar, né, e memorizar esses atalhos de teclado, melhor executando. Bom, gente, ficamos por aqui na nossa videoaula. Vimos nessa aula a parte de seleção de texto no editor de texto Word e vimos os atalhos de teclado. Na sequência vamos falar sobre os comandos, os principais comandos, as guias, a edição de texto no Word. Até lá!